em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Glória a Deus. Senhor amado, venha desfazer toda ação maligna que nos queira distrair, que nos queira perturbar, toda ação maligna que queira agitar o nosso interior, para que não venhamos a absorver a palavra de Deus. Venha desfazer isto, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Tiago 3,18 diz: o fruto da justiça semeia-se na paz. Para crescermos no conhecimento de Deus, o coração precisa estar em paz. Fala para o mundo do lado assim: Deus quer te aquietar. Por isso que diz Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para termos revelação de Deus, para termos conhecimento espiritual, o coração precisa estar quieto. Essa é a lição de 1 Reis 19, Deus se manifestando a Elias no fogo, no terremoto, no vento, e Deus não estava em nada daquilo, e Deus se manifestou em uma voz mansa e delicada. Glória a Jesus. O livro de Provérbios diz assim: a doçura dos lábios aumentará o ensino. Para crescermos no conhecimento de Deus, o coração tem que estar em paz. Deus quer tirar toda a nossa agitação. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo assim: aquiete-se. Hoje é um dia meio quente, os ventiladores ligados, as crianças agitadas. Mas se for só as crianças, está bom, né? Diga glória a Jesus. Aleluia. Êxodo capítulo 20, o texto conhecido como os 10 mandamentos. Nós só pulamos o 9, que é o versículo 16. Semana passada fomos até não furtarás, e aproveitamos para falar sobre o 10º, que é não cobiçarás. Hoje voltamos para o 9, que é versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 1 Coríntios capítulo 6 diz: não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Salmo 15 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que fala verazmente segundo o seu coração, não aceita peitas contra o inocente, mesmo que jure com dano seu, não muda. Deus quer que nós sejamos justos. Habitamos num corpo inclinado ao pecado, vivemos num mundo entregue ao pecado. 1 João 5,19, o mundo jaz do maligno. Então, irmãos, ser justo nesta terra é uma luta contra tudo e todos, uma luta principalmente contra nós mesmos. Mas, meu amado, os injustos não herdam o reino de Deus. Nós temos que aprender a justiça de Deus. João 7,24, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Deus é justo. Fala isso para o mundo do lado: Deus é justo. Glória a Deus. Irmãos, Deus precisa não apenas perdoar o nosso pecado, como Deus precisa tirar de nós a injustiça que nos levou a pecar. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se nós murmuramos, estamos sendo injustos, porque temos motivos de sobra para agradecer. Se julgamos alguém, estamos sendo injustos, porque nós não somos juízes. Tiago 4, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem falar mal do seu irmão, fala mal da lei e julga a lei, e já não és mais observador da lei, e sim juiz. E há um só juiz que pode salvar e condenar. Tu, porém, quem és? Glória a Deus. Então, irmãos,
todo o pecado tem por base a injustiça. Todo pecado ofende primeiramente a lei de Deus. Salmo 51, contra ti somente pequei. E em segundo lugar, o pecado também atinge o próximo. Então temos que ser justos. Diga glória a Jesus. Irmãos, a nossa carne tem tendência ao exagero. Se você for ver lá, Gálatas capítulo 5, as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, ira, contenda, peleja, dissensão, porfia, feitiçaria. São todas assim coisas acentuadas, coisas exageradas. A carne pende para o exagero. Quando nós vamos falar alguma coisa, nós exageramos. Quando você está mordido com a sua mulher, e você vai falar alguma coisa dela, um pouco do que você fala é verdade, outro pouco é maldade. Fazem misericórdia, já exagera na dose. A mulher também, quando quer falar mal do marido, um pouco do que fala está certo, mas o resto aumentou. Irmãos, isso é injusto. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. No céu só entra quem é verdadeiro. Irmãos, e ser verdadeiro é uma luta. Estava vendo hoje na revista Veja da semana passada. Aliás, não é na revista Veja, eu fui no médico, no consultório, tinha uma outra revista lá. Daí um escritor lá dizendo que todos nós temos duas caras. Misericórdia. Façam misericórdia. Só que no céu quem tem duas caras não entra. Você vai ter que dar um jeito numa delas. Diga glória a Jesus. Salmo 119 diz: aborreço a duplicidade, mas amo os que observam a tua palavra. Tiago 1:8, o homem de coração dividido é inconstante em todos os seus caminhos. Coração dividido ama as coisas de Deus, mas também ama o pecado. Vem na igreja e sente a presença de Deus, mas lá no mundo já se inclina para as coisas, para as baixarias desse mundo. Não, isso é contradição. Por isso que diz lá Hebreus 12, as contradições dos pecadores. Irmãos, o Senhor Jesus foi perfeito. Hebreus 1 fala de Jesus, dizendo aquilo que está no Salmo 45: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Deus quer que nós venhamos a amar as coisas de Deus e a detestar o pecado. Só que tem pecados que você gosta. E não faz essa cara de espanto assim. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, temos que ser purificados de toda injustiça. Temos que ser purificados do nosso coração. Se você, homem, está olhando para uma mulher com intenção impura, isso é injusto diante de Deus, isso é injusto com a pessoa. Diga glória a Jesus. Se o pai trata o filho com excessivo rigor, isso é injusto. Efésios capítulo 6, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, para que eles não percam o ânimo. Filho de pais excessivamente austeros, severos, rígidos, ficam pessoas fracas, porque foram excessivamente reprimidas, perderam o ânimo da vida. Mas Jesus Cristo liberta, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, injustiça. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Irmãos, o mundo está carregado de mentira. E ser verdadeiro nesse mundo é difícil. Nós temos que lutar todos os dias para sermos verdadeiros. E se você fica me olhando com essa cara assim: pastor, eu não minto. Já acabou de mentir. 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua verdade não está em nós. Nós temos que combater contra este pecado todos os dias. Diga glória a Jesus. Irmãos, como Deus deu ao homem o dom da fala.
e a mulher em dobro. Diga glória a Jesus. Meu Deus. Mas como este dom da fala é complicado. Por isso que diz lá em Tiago 3 que a língua é um mundo de iniquidade. Irmãos, o livro de Provérbios diz assim que Deus ama o que fala palavras retas. Palavras retas, sem tortuosidade, sem aumentar. Provérbios 30 diz assim: nada acrescentes, nem diminuas as palavras de Deus, para que não sejas achado mentiroso. Irmãos, até para dar testemunho. Tem gente que aumenta o testemunho para ficar mais emocionante. Misericórdia. Deus não gosta disso. Daí a pessoa diz assim: não, pastor, eu aumentei, mas foi para a glória de Deus. E Deus precisa de mentira para a sua glória, por acaso? Deus já tem glória suficiente. Deus não aceita testemunho de mentiroso. Mesmo quando os demônios falavam a verdade, eu bem sei quem és, o santo de Deus, Marcos 1, 35, 36, mesmo assim Jesus mandava ele calar, porque Deus não aceita testemunho de mentiroso. Diga glória a Jesus. Aliás, irmãos, aproveitando o ensejo, dia 1º de dezembro, nós vamos ter o culto de ação de graças. É culto só de testemunhos. Os irmãos da igreja apresentam os testemunhos. Vou lembrar novamente os irmãos que a gente fala todo ano. Irmãos, o testemunho tem que ser específico. Não vem com testemunho genérico. Irmãos, Deus me deu tanta bênção, tanta bênção, tanta bênção esse ano que se eu fosse contar eu ficava a noite inteira, nem tenho como contar. Glória a Deus, aleluia, sentou. A gente não ficou sabendo de nada. Não acrescentou nada, não falou nada. Não pode ser testemunho assim. Diga glória a Jesus. Tem que ser um testemunho específico. Eu recebi isso, eu fui curado disso, eu fui liberto disso. Tem que ser testemunho específico. E outro, irmãos, é um culto em que vamos trazer pessoas não crentes. Então toma cuidado com testemunho. Sempre falo para os irmãos: não venha com testemunho de desgraceira. Irmãos, esse ano eu bati o carro, eu fiquei doente, fui para o hospital, perdi a mulher, perdi os filhos, mas glória a Deus, aleluia. Irmãos, quem não é crente vai sair correndo daqui, misericórdia, que é isso? Tá certo, isso é um testemunho, mas fica com você, fica de boquinha fechada. Diga glória a Jesus. É para contar bênção, contar fatos específicos. Não venha com coisa genérica. Diga glória a Jesus. E não venha assim: irmãos, eu bati o carro, eu quebrei as 2 pernas, os 2 braços, mas graças a Deus não morri. Tá, irmãos, é uma bênção, mas não é para ser contado num culto. Não pega muito bem. Diga glória a Jesus. Quem não é crente quer ouvir um outro tipo de testemunho. Diga glória a Jesus. Aleluias. Falando em testemunho, né? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Meu Deus amado. Irmão, Jesus está aqui. Irmãos, o Senhor está nos falando hoje sobre injustiça. Deus quer arrancar de nós a injustiça. Falso testemunho é uma injustiça. Irmãos, eu trabalho na justiça. E a justiça dos homens é absurdamente falha. Escandalosamente falha. Daí tem gente crente que fica assim com esperança em uma ação que tem na justiça. Meu filho, dá licença. Salmo 62:1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Diga glória a Jesus. Põe a tua esperança em Deus. Não fique esperando nisso. Diga glória a Jesus. Eu falo na casa de operação, 2 categorias tão perigosas quanto viciados em drogas são advogados e médicos. Fazem misericórdia. É um perigo à vista. Para ir no advogado ou ir no médico, faça a campanha de jejum antes. Diga glória a Jesus. Se algum médico me olhar torto, pode olhar o quanto quiser. Eu estou falando de advogado também. Diga glória a Jesus. Irmãos, é sério. O rei Asa morreu porque ao invés de buscar o Senhor, ele buscou primeiro aos médicos. E Deus se irou por causa disso, porque temos que buscar primeiro ao Senhor. Muitas vezes o Senhor não nos cura e Deus nos encaminha aos médicos. Mas ouça isso: Deus nos encaminha aos médicos. Ir consultar um médico sem orar antes é a maior temeridade que existe. Fazem misericórdia. Para ir no médico tem que ir com oração, para ir no advogado tem que ser com jejum. Diga glória a Deus.
Aleluias. Irmãos, porque a justiça humana é muito falha, escandalosamente falha. Como que pessoas falhas podem fazer justiça? Mas lógico, é melhor uma justiça falha do que nenhuma. É necessário ter justiça, porque imagine como seria o mundo se nem essa tivesse. Tem que ter justiça verdadeira no céu. 2 Pedro 3, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Glória a Deus, dá uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Não darás falso testemunho. Irmãos, trabalho na justiça já faz bastante tempo. Trabalhei muito tempo em sala de audiência com juiz, partes e testemunhas. E as testemunhas são compromissadas. Comprometo-me perante a lei a dizer a verdade sob as penas da lei. Um dos crimes lá do Código Penal é crime de falso testemunho, pena de prisão até 3 anos, lá quanto tempo. Diga glória a Jesus. E mesmo assim a mentirada corria solta. É uma vergonha. Como tem gente que mente. E você? Pergunta para nós assim, e você? E você? Meu amado irmão, ir perante o juiz e dizer um testemunho falso. Tá, mas isso não é só perante o juiz? Você dizer as coisas do jeito que elas não são daquele jeito, isso também é falso testemunho. Irmãos, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Hoje no cântico, o Espírito Santo nos fez parar. O Senhor é que se eu aprendi a perdoar, tem que perdoar, tem que superar as mágoas, tem que passar por cima. Hoje eu trouxe aqui a Bíblia na Nova Versão Internacional. Estava lendo um texto em Provérbios 8, um texto que fala da sabedoria, é um texto poético e profético falando de Jesus, e Provérbios 8, 30 diz assim, 8:31, eu me alegrava com o mundo que ele criou, e a humanidade me dava alegria. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus ama as pessoas. Deus deseja companhia. Deus não quer ficar solitário no céu. Deus quer encher de gente no céu. Você é um forte candidato. Diga glória a Deus. Deus ama as pessoas. E sabe qual uma das coisas mais diabólicas que existe? Quantas vezes você ouve no mundo, até na igreja, ou até quantas vezes você mesmo disse, trabalhar com pessoas é a pior coisa que tem. Sabe de onde saiu essa frase? Do inferno. Fala assim, viu? Você não falou para o irmão do lado, viu? Fala para ele assim, viu? Meu Deus. Você já falou essa frase? Jesus amado, perdoa-nos, meu Deus. Perdoa-nos, Senhor, lava-nos, meu Deus, isso é falso testemunho. Os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quem ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 João 5, meu Deus, perdoa-nos em nome de Jesus. Diga glória a Jesus. Se você tem essa ideia, trabalhar com pessoas é a pior coisa que tem, sabe o que você precisa? Você precisa se converter. Aí você, eu sou crente? Crente coisa nenhuma. Primeira característica do crente, ele passa a amar a Deus e amar o próximo. Diga glória a Jesus. Sabe quem é teu próximo? Olha do lado, é isso aí. Diga glória a Jesus. Meu Deus. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Irmão, Jesus está falando conosco. Tem que amar. Repita comigo, eu preciso amar. Meu Deus amado, irmãos, uma das coisas que mais tem peso diante de Deus é a forma
como nós tratamos os outros. Também na Nova Versão Internacional, Filipenses 4:5, seja a vossa amabilidade notória a todos os homens. Romanos 12:11, o amor seja não fingido. Tem que ser amor verdadeiro, tem que amar os irmãos, tem que ter paciência com as pessoas, tem que acreditar, tem que ter fé e esperança que Deus vai fazer a obra. Diga glória a Jesus. Meu Deus, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Diga glória a Deus. Aleluias. Irmãos, ficar falando mal de alguém é falso testemunho. Porque a pessoa de quem você está falando não tem só defeitos, tem virtude também. Jesus nos dá o exemplo, Apocalipse 2:3, cartas às 7 igrejas da Ásia. Jesus começa a carta, dá uma característica de si mesmo, dirige-se ao anjo da igreja. Primeira coisa que Jesus faz, ressalta as virtudes. Eu conheço o teu trabalho, a tua obra, a caridade, os teus últimos atos, que são mais do que os primeiros, que não suporta os que se dizem ser apóstolos e não o são e mentem, e tu os achastes mentirosos. Tu não toleras os nicolaítas, os quais eu também não tolero. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Carta à igreja de Éfeso, por exemplo. Primeiro Jesus ressalta as virtudes, para depois o Senhor Jesus enfrentar a questão que precisa ser enfrentada. Diga glória a Jesus. Isso é ser justo. Repita comigo, eu preciso ser justo. Tem que ser justo, meu Deus. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Meu Deus amado. Irmãos, nós temos que viver em espírito. Vivemos numa carne terrível. A carne nos puxa para baixo. A carne nos puxa para a terra. Carne, corpo, natureza humana, coração, pensamento, nos puxa para coisa ruim. Você está desempregado. Ora, Deus abre a porta de emprego. Você vem aqui, dá testemunho, fica feliz da vida. Ai, que maravilha, Deus arranjou um emprego. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Daí a bênção parece que já não é tão grande assim, né? Daí o chefe que é uma maravilha, já não é mais uma maravilha, não. Daí já é uma pessoa comum. Daí passa mais uns 3 meses. O chefe ali não ser nem uma maravilha, não é uma pessoa comum, já é um capeta na tua vida. Faz misericórdia. O emprego que era bênção já virou uma praga. Já virou uma tristeza e um castigo. Faz misericórdia. Isso é ingratidão. Isso não é justo. Fala para um lado, isso não é justo. Não estava desempregado, não pediu tanto emprego? Agora que tem emprego está reclamando? Ah, meu Deus amado. Irmãos, o Senhor fala conosco. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Senhor amado, queremos aplicar, meu Deus, a palavra desde já. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, 1 Coríntios 4:20 diz: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Provérbios 10:19, na abundância de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Glória a Jesus. Irmãos, ser justo, assim como não é falar mal dos outros, ser justo também não é ficar falando bem dos outros. É melhor não falar nada. Diga glória a Jesus. Porque 1 Pedro 3 diz: quem quer amar a vida e ver os dias bons, guarda a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Irmãos, também dá problema. Quando você fica elogiando alguém, isso vai ter uma repercussão ruim na vida. Você vai ter problema por causa disso. O livro de Provérbios diz assim: aquele que madruga bendizendo ao seu amigo, isso lhe vai ser contado como maldição. Fala por nós assim, misericórdia. Porque tem gente que também exagera na dose. Conhece alguém e daí enche a bola desse alguém, porque esse alguém é uma maravilha, é uma coisa do outro mundo. Você vai ter decepção, porque isso é pecado, porque isso também é ser injusto. Essa pessoa não é tudo o que você está pensando. As virtudes que você fica falando dessa pessoa são exageradas. Ninguém é tudo isso, só Deus. Diga glória a Jesus. Não se pode idolatrar ninguém. Repita comigo, eu não posso idolatrar
Ninguém. Irmãos, as igrejas evangélicas tomaram um rumo muito perigoso. As igrejas evangélicas tomaram o rumo dos shows. E daí os pregadores, eles se tornam astros e começam a ser idolatrados. Isso não dá certo e nunca vai dar. Isso não é de Deus. A glória é só de Jesus. Diga glória a Deus. Meu Senhor, isso é injusto. Não se pode dar muito crédito a ninguém. Crédito é só de Deus. Irmãos, tem gente que entra nisso. Tem gente que conhece um profeta, e esse profeta entrega uma mensagem boa para ele, e pronto, é Deus do céu e aquele profeta na terra. Carrega para cima e para baixo e dá almoço para o profeta, e leva para casa e dá chazinho, e só falta, quer uma bacia com água para os seus pés, quer um piquenique, quer que eu te carregue numa liteira, faz favor, faz favor. Isso vai se voltar contra você. Ele vai dizer uma coisa que você não gosta, e daí daqui uns dias você daí depois você vem para a igreja cara feia. Daí vem para o culto com aquela tromba assim, ó. Fazem misericórdia. Como se a culpa fosse nossa. Não, a culpa é tua. Fala para ela assim, a culpa é tua. Jesus, não se pode encher a bola de ninguém. Isso é injusto. A glória é só de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa. Tem gente que fica decantando as virtudes de sua própria igreja. Porque a minha igreja tem isso, porque a minha igreja, isso vai te dar problema. A tua igreja, você vai ter problema nela, vai aparecer umas pedras no teu sapato, que daí você está enchendo demais a bola, já vai te esvaziar, já não vai ficar nem mais querendo ir para a tua igreja. Diga glória a Jesus, porque isso é injusto. A tua igreja tem tudo que você fala e tem umas outras coisas que você não está falando. Diga glória a Deus. Isso é injusto. Então, não se pode dar falso testemunho, nem para mais nem para menos. Tem que ser justo. Louvado seja o Senhor. Versículo 18. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram, assustados, ficaram à distância. A glória do Senhor manifestou-se de forma majestática, de forma gloriosa no Monte Sinai. E o livro de 2 Coríntios capítulo 3 diz que a glória de Deus hoje no Novo Testamento é ainda mais poderosa, ainda mais exuberante. Deus quer nos encher da sua glória. Glória a Jesus. Estamos tendo campanha de oração aqui na igreja todas as manhãs, e hoje em especial foi uma bênção. A glória de Deus se manifestou aqui hoje cedo. Sabe por quê? Porque o povo começou a glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluias, glória a Jesus, glorificado, santificado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Irmãos, é só começar a bendizer a Deus que a glória do Senhor já se manifesta. Tudo o que de bom você possa dizer de Deus ainda é pouco. Diga glória a Jesus. Ainda faltam palavras para dizer. Então, de Deus, sobre a glória de Deus não existe falso testemunho. Ele é muito mais do que se possa dizer ou pensar ou se falar. Por isso que diz 2 Coríntios 12, palavras inefáveis que ao homem não é lícito dizer. A glória de Deus é tremenda. Diga glória a Jesus. Por isso que temos que dar testemunho da glória de Deus em qualquer circunstância. Irmãos, o Senhor me levou ontem a ler o livro de Jó. Ele tinha 3 amigos, né? Bildade, Zofar, e depois veio o Eliú. E Jó era um homem reto, justo, temente a Deus. Deus permitiu provas severas na vida dele. E os 3 amigos, depois veio o 4, se reuniram para falar mal de Jó, dizendo que ele estava passando por aquela prova porque ele tinha pecado, porque ele era falso, porque ele era injusto, porque ele era tudo mais um pouco. E o Jó, na sua autodefesa, também exagerou na dose, falou mais do que devia. No final das contas, Deus se manifesta e dá fecha a boca em todo mundo. Diga glória a Jesus.
porque ninguém pode entender os caminhos do Senhor. Jó parou de dar glória a Deus por causa da sua condição, e levou uma repreensão severa. E sabe o que Deus fez? Deus mandou os 3 amigos de Jó para Jó orar por eles. Irmão, sabe que tem um monte de crente que fala: mas como que eu vou orar por alguém se eu estou nessa situação? Estou sem dinheiro, estou sem desempregado, estou com a despensa vazia. Como que eu vou orar por alguém? É assim que Deus quer, porque é assim que vai ser dado glória a Deus. E outra, você só ora de bolso cheio, é? Diga glória a Jesus. Tem que ser dado glória a Deus em qualquer circunstância. A glória de Deus é poderosa. Estava lá o Jó todo se desmanchando em chagas, com 10 filhos mortos, tudo perdido, e ele teve que interceder diante de Deus pelos seus amigos, amigos da onça cá entre nós. Diga glória a Jesus. Falaram um monte de coisa para ele. Ele, além de perdoar, teve que orar pelos amigos, e quando ele orou pelos amigos, Deus restituiu tudo em dobro. O povo só gosta disso, né? Restituiu tudo em dobro, mas tem uma história antes. Diga glória a Jesus. Aleluia. Tem que dar glória a Deus. Repita comigo: eu preciso dar glória a Deus. Eu preciso dar glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Sabe, irmãos, coisas assim: ai pastor, ninguém na minha família é crente, e eu estou com o meu filho muito doente. Ai pastor, nós temos que orar porque Deus precisa curar o meu filho para minha família ver a glória de Deus. Deus não precisa fazer nada. Ele já é Deus, vai continuar sendo, curando ou não curando o teu filho. Ele é Deus e precisa receber glória. Diga glória a Jesus. Deus não deve nada para ninguém, nem para você, nem para mim. Diga glória a Jesus. E tem que ser dado glórias a Ele. Irmãos, esse tem que ser o verdadeiro testemunho do crente. Ai pastor, estou nessa situação, estou sem dinheiro, estou sem carro, estou aqui, e a minha família olha para mim e diz assim: que Deus é esse que você serve? Pois é pastor, e eu nem tenho palavra para retrucar. Mas que crente que você é, né? Misericórdia. Mas em misericórdia, que palavra que você tem para dizer? Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, glória a Deus. Ele é Deus glorioso sobre todas as coisas. Na fartura ou na miséria, glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3,17. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Versículo 19: disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Deus se manifestou de forma tão grande no meio do povo que o povo ficou com medo. Já comentamos sobre isso algumas quintas-feiras atrás. Irmãos, hoje estamos na dispensação do Espírito Santo. Deus quer se manifestar de forma ainda mais gloriosa em nosso meio, e hoje ninguém pode falar isso. Ai pastor, eu tenho medo dessas manifestações do Espírito. Ai pastor, eu tenho medo de buscar o Espírito, de repente me dá uns tico-tico, eu saio gritando e pulando. Ai pastor, eu tenho medo dessas coisas. Então busca o Senhor, que eu fico aqui sentadinho no meu canto. Sai do teu canto, meu filho, e vai orar. Diga glória a Jesus. Hoje não existe isso. Hoje é Novo Testamento. Hoje Deus quer encher a todos do seu Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo é para todos. Hoje não tem intermediário nenhum, é você e Deus. Diga glória a Jesus. E deixe Deus fazer a obra em você. Diga glória a Jesus. Não tem problema, se Deus te encher do Espírito Santo e você começar a ter uns tico-tico, não tem problema. A gente chega em você, dá um tapinha no irmão assim: irmão, calma. Diga glória a Jesus. Não tem problema, deixa o Espírito encher. Se você exagerar na dose, irmãos, é mais fácil controlar do que não ter nada para controlar, né? Diga glória a Jesus. 1 Coríntios 12:1, quanto aos dons do Espírito: não quero que sejais ignorantes. Não podemos ignorar isso jamais. Glória a Jesus. Versículo 20: disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los.
para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Glória a Deus. O temor de Deus. Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O livro de Provérbios diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para livrar dos laços da morte. Pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Jó era um homem reto temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, nós precisamos ser cheios do temor do Senhor. Diga glória a Jesus. A pessoa perde o temor de Deus. Peca uma vez, não acontece nada de mais grave, peca mais uma vez. Não cai nenhum raio do céu, vai pecando, vai pecando, vai pecando. Mas, meu amado irmão, não cai o raio na tua cabeça, mas Deus armazena os raios, para que quando cai, cai tudo de uma vez. Faz misericórdia. Eclesiastes 8, o juízo não vem de imediato sobre a má obra. Misericórdia. Não vem de imediato, mas vem, né? Diga glória a Jesus. Tem que ter temor de Deus. Não brinque com o pecado. Ah, meu amado irmão, fecha os teus olhos. Isso aqui não é assunto para pregar. Meu Deus, é assunto para pedirmos. Enche-nos do espírito de temor. Enche-nos do Espírito Santo. Espírito de temor ao Senhor. Ah, Senhor amado, escondi no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Meu Deus, que o povo não venha a perder o temor de Deus. De forma alguma. Guarda a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Diga glória a Jesus. Meu amado, nunca perca o temor de Deus. Deus é glorioso. Diga glória a Jesus. Eu tive uma experiência essa semana, irmãos, e são coisas assim que se repetem, que eu já vi isso em outras vezes. Determinada pessoa em determinada função estava com um problema de pecado habitual. Quando a pessoa foi confrontada com amor, com paciência, com graça, com misericórdia, com tudo mais um pouco, a pessoa estrilou. Sou pecador, mas quem não é? E daí? Eu faço isso, mas tem gente que fala, tem gente que mente, tem gente que critica, e daí? Fazem misericórdia. Irmãos, misericórdia. Isso não é reação de crente jamais. Quando Natã foi para Davi e disse: tu és esse homem, 2 Samuel 12, logo após o adultério de Davi com a Batseba, o que Davi fez? Ele estendeu o dedo para o Natã e disse assim: eu sou pecador e você também é. Foi assim que ele fez? Não. Pequei, se derramou e ficou uma semana em jejum, pedindo misericórdia a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, não pode perder o temor de Deus, não pode. Irmãos, é uma conversa muito mundana, muito diabólica. Se um servo de Deus te confronta por um pecado seu, reconheça o pecado, pede perdão. Não retruca dizendo um pecado do servo de Deus. Eu faço isso e você faz aquilo. Misericórdia, o que é isso? Fala assim, o que é isso? Isso é coisa de crente agora, Jesus, o que é isso? Irmãos, não pode perder o temor de Deus. Diga glória a Jesus. Fala assim, tem que ter temor de Deus. Tem que ter temor de Deus. Não justifique o teu pecado com o pecado dos outros. É um pecado teu, conserta o teu. Deixa que o outro conserte o dele. Você já tem o suficiente para consertar. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ah, Senhor amado, não se pode perder o temor de Deus. Contei na casa de operação ontem uma história que eu li que é verídica. Irmãos, no Brasil existe uma lei no Código Civil dizendo que um juiz não pode julgar causa de seus parentes na linha direta, pai, avô, bisavô, ou filho, neto, bisneto, e nem na linha colateral, irmão, cunhado, essas coisas. Até o terceiro grau, não pode, nem primo. O juiz tem que se declarar impedido para isso. Mas existem países do primeiro mundo que não existe isso. Então, tem um caso verídico de uma pessoa do primeiro mundo, era um rapaz
que era pecador, que usava droga, que bebia, etc e tal, e o pai dele era crente, era um homem muito paciente, muito longânimo, que falava sempre com paciência, com amor, e dizia, só que o amor daquele pai gerava no filho um efeito assim de extrapolar todos os limites, ele abusava daquele amor. Só que aconteceu um dia que este filho, bêbado, saiu de carro, atropelou uma pessoa e matou, e foi levado para o juiz. Quem que era o juiz? O pai dele. E o juiz condenou ele a 30 anos de cadeia, que era a segunda lei do país. Mas era um pai tão bom, mas era juiz também. E naquela hora ele não era mais pai, ele era juiz. Deus é pai, mas também é juiz. Diga glória a Jesus. Fala assim, Deus é juiz. Deus é juiz. Deus é pai, mas também é juiz. Hoje Ele te trata com amor de pai, mas num dia Ele te tratará com rigor de juiz. Então, meu filho, conserta a tua vida. Fala para o mundo do lado, conserta a tua vida. Meu Deus amado, irmãos, não podemos perder o temor de Deus. E os livre de pecar. Irmãos, até para pregar isso aqui tem que ter tanto temor de Deus. Senhor amado, quem sou eu para falar isso? Mas pela tua misericórdia, Senhor amado, dá-nos autoridade no Espírito Santo em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tem que parar de pecar. Repita comigo, eu tenho que parar de pecar. Tem que parar de pecar. Sabe qual que é o papo do safado, malandro e bagre ensaboado? Devo, não nego, pago quando puder. Faz misericórdia. Tá assim, devo, não nego, daí não tenho dinheiro mesmo, e você que se lasca, e o dia que eu tiver, vamos ver. Fazer misericórdia não é assim. Tenho pecado e não consigo largar dele. Entre em campanha de jejum, entre em campanha de oração, tem que vencer isso em nome de Jesus. Não brinque com o pecado, que é muito perigoso. Pecado mata. Fala isso do lado, pecado mata. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Meu Deus amado, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Pelo temor do Senhor, os homens se afastam do pecado. Meu Deus, queremos abandonar tudo que é pecado em nossa vida, em nome de Jesus. Vai e não peques mais. João capítulo 5, meu Deus amado, opera, meu Deus, nesta noite em nome de Jesus. Romanos 6,14, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Uma mensagem profética para a tua vida. Estou profetizando. O pecado não mais terá domínio sobre você. O pecado não mais terá domínio sobre você. Diga glória a Jesus. Jesus está te libertando hoje, em nome de Jesus. Versículo 21. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O povo ficou de longe, só Moisés chegou perto de Deus. Isso não existe mais hoje. Não é o pastor que vai na presença de Deus e a plebe rude e ignorante fica de longe. Não existe isso. Diga glória a Jesus. Você tem que se aproximar de Deus. Fala assim, você. Pastor, muito bonito isso aí que você está falando, mas isso é coisa para profeta, para missionário. É para você. Fala isso para você. Não existe. Irmãos, desde a reforma de Lutero, 1500 e qualquer coisinha, faz quase 500 anos, uma das grandes bandeiras levantadas é isso, o sacerdócio universal do crente. Não existe mais essa história de um sacerdote que reza a missa em latim, e os capial do mato que não sabe nem o português, que não sabe nada de patavinho de coisa nenhuma, fica lá na mais absurda ignorância. Não existe isso. Diga glória a Jesus.
Todos nós somos sacerdotes de Deus, todos nós temos que nos aproximar de Deus, todos nós temos que ter conhecimento de Deus, todos nós temos que ter revelação de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é muito, muito, muito necessário nestes dias. Tem muita igreja por aí, muita igreja evangélica por aí. Mas, irmãos, o perigo é, está vendo, com devido respeito, católico não lê Bíblia, nem pagando. E muito crente também não. Fazem misericórdia. Ouve umas pataquadas no rádio, é o pastor, é o bispo, é o apóstolo que está pregando, ouve umas pataquadas e engole tudo. Porque não sabe Bíblia para conferir e confrontar as coisas. Tem que ter conhecimento de Deus. Diga glória a Jesus. Atos 17:10, os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles todo dia conferiam na palavra de Deus, se o que o apóstolo Paulo estava pregando era verdade. Tem que ler a Bíblia, tem que conferir. Diga glória a Jesus. Tem muito governo por aí que gosta de governar os ignorantes, deixa o povo meio burro, deixa assim o sistema educacional bem capenga, porque é fácil de dominar ignorante. Infelizmente tem muita igreja que também faz isso, é fácil dominar ignorante, mas isso não é de Deus. Diga glória a Jesus. Deus não quer que você seja ignorante. Fala isso para um lado. Deus não quer que você seja ignorante. Nenhum pastor jamais pode dizer uma coisa e você aceitando de cara. Vai conferir na palavra e ver se é isso mesmo. Diga glória a Jesus. A pior mentira é a mais parecida com a verdade. Nunca se esqueça disso. Tem que conferir. Irmãos, o povo ficou de longe e só Moisés foi a presença de Deus. Isso é Velho Testamento. Isso não é assim mais hoje. Todos nós, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O véu já foi rasgado faz tempo, o caminho para a glória de Deus está aberto para você. Diga glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como o diabo é terrível. Na Idade Média, por 1000 anos, prenderam a Bíblia, não deixaram as pessoas ler a Bíblia, dizendo que a Bíblia era só para os sacerdotes. Irmãos, isso é um absurdo. Você tem que ler Bíblia para conhecer o caminho da salvação. Diga glória a Jesus. Tem que ler, tem que estudar. João 5:39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente que abusa de todas as formas, só usa texto bíblico para pedir dinheiro. Lê lá, 1 Samuel 16, Davi passou no riacho, pegou 5 pedrinhas para pôr na funda. 5 pedrinhas, sabe qual que é a pregação? Quem vai dar 5.000? Quem vai dar 500? Quem vai dar 50? Ah, faz favor, faz misericórdia. Não fala nada do texto, só usa como um pretexto, fora do contexto. Faz misericórdia. Jesus, meu Deus, tem que conhecer a Bíblia. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Meu Deus, diga glória a Jesus. Mais uma vez digo, com devido respeito, católico não lê Bíblia. Você lê? Pergunto assim, você lê? Pela cara que alguns fizeram? Uma cara assim de pego em flagrante? Fazem misericórdia? Tem que ler Bíblia, diga glória a Jesus. Não pode ser ignorante. Tem que ler a palavra de Deus, a palavra de Deus está aberta a todos nós. Senhor amado, em nome de Jesus, faz a obra na tua igreja, faz a obra no teu povo, que todos sejam conhecidos, entendidos, que todos tenham conhecimento, que todos sejam conhecidos por Deus, em nome de Jesus. Meu Deus eterno, livra-nos de todo engano, livra-nos, Senhor, de sermos enganados em nome de Jesus Cristo.
Que cada um, Senhor amado, tenha um apego completo à verdade de Deus, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, só lembro aos irmãos que sábado, às 19h30,